Bom pessoal, vamos lá. Mais uma videoaula aqui. Vou abrir aquele arquivo. Olha, vou pedir um novo aqui. Vou pedir a sintaxe do HTML mesmo. Então, vou abrir um novo aqui. Eu vou pegar e vou abrir esse documento aqui, o index1. Eu vou copiar a estrutura daqui e jogar para lá. Então, vou fechar. Fecho aqui. Vou abrir novamente Notepad++. Vou colar aqui. Vou salvar direto que ele já salva como. Então index4.html. Pronto, já ficou com a sintaxe. Eu vou tirar esse cara daqui. Nessa aula eu vou mostrar o laço for. Vou mostrar também um operador que eu não mostrei na aula de operadores, que é o de autoincremento e decremento, tá? Então, de cara aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis. Aliás, uma variável só. Variável A que recebe 10. Tá? Document.write ponto e vírgula. Documento.write e vou colocar a variável 10 aqui, tá? Vou salvar aqui, tá? Basicamente isso para mostrar. O que eu quero mostrar é isso. Aliás, opa, deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Acho que eu não salvei index. E aonde eu salvei esse cara aqui? Salvei no lugar errado, tá? E ainda salvei com o nome errado também. Deixa eu só arrumar aqui. Index. Pronto. Vou chamar a página index. O valor é 10. Isso aqui fecha. Legal. Pessoal, aqui é o seguinte. Se eu colocar o A e os dois sinalzinhos de mais, ponto e vírgula, ele vai ter um autoincremento de mais 1, tá? Então vou dar um refresh na página, 11, tá? Se eu colocar o operador menos, ele tem um decremento de menos 1, tá? Então se o valor da variável é A, é 10, ele tem que ficar 9, tá? Agora vamos ao nosso laço. Tem um detalhe também, tá? Em algumas condições, tá? Principalmente quando a gente estiver trabalhando com condição, isso a gente vai ver mais pra frente. Você colocar o autoincremento desse lado, do lado esquerdo, tá? Então ele é antes do... ele incrementa antes, tá? E aqui, desse lado, ele incrementa após, tá? Então, assim, não utilizar assim, mais aqui do outro lado e menos do outro lado, tá? Então, o de decremento é a mesma coisa, tá? Antes, tá? E aqui, pós-decremento, tá? Então, tem um lance assim. Vou fechar isso aqui, vou apagar essa estrutura aqui só pra gente agora ver o caso do laço, tá? Então, o laço for, ele é basicamente assim. For, coloca a condição e o bloco que vai ser executado entre chaves, tá? Então esse é o laço for. Então aqui eu vou criar uma variável que se chama A e ela tem o valor de, um exemplo, ela tem o valor de 100, tá? De 100. E aqui eu tenho um texto, tá? Um document.write, tá? Um texto. E é o seguinte, legal, a gente tem a variável lá. E aqui eu vou colocar uma condição. Se essa condição for verdadeira, tá? Se essa condição for verdadeira, ele tem que me printar isso aqui. Digamos que ele nem printe, vai. Tá? Mas se a condição não... por exemplo, se a variável aqui que tiver colocado aqui, ela for menor que A, então enquanto ela for menor que A,
esse bloco aqui vai rodar, tá? A gente vai escrever primeiro a condição. A condição ela é quase que padrão, tá? E você vai ver muito exemplo disso com a variável i. Então i é igual a 0, tá? No primeiro momento, ponto e vírgula. Depois o i ele é menor que a variável a, ponto e vírgula, tá? E depois o i, eu preciso que o i ele tenha um autoincremento para ele acompanhar a variável a, tá? Então assim, o que vai acontecer aqui? Já sabendo que o valor de a é 100 e de i é 0, a variável i ela chega aqui e ela tem 0, tá? E essa é a condição, tá? E ela é menor que a variável a, tá? Então até então é verdadeiro. E aqui ela já recebe autoincremento, tá? Então isso aqui vai basicamente rodar, tá? Enquanto o i for menor que a variável a, tá? Então eu vou colocar aqui valor de i é igual, e aí a gente vai ver em tempo real o i sendo incrementado, tá? Eu vou salvar aqui. E aí ele me printou, tá? Até 99, tá? Até 99, tá? Ele atendeu a seguinte condição. Vamos voltar para o código, tá? Deixa eu colocar uma tag BR aqui, pessoal. Então colocar o sinalzinho de mais, as aspas, e vou colocar um código HTML aqui, que é o BR, para ele quebrar uma linha. Aí vou salvar. Então toda vez que ele executar, no final ele vai colocar uma tag BR, e aí não vai ficar desse jeito que a gente viu aqui, tá? Então vamos lá o código novamente, pessoal, para me explicar, tá? De uma maneira que vocês entendam legal. Eu estou avaliando aqui a variável a, e já estou dizendo de cara que o i ele é igual a 0. O i ele é menor que a, tá? Isso a gente já sabe. Só que aqui o i recebe um autoincremento. Então isso aqui vai executar, porque a condição é que o i seja menor que a. Então por isso que ele colocou 99 vezes, tá? Vamos salvar de novo isso aqui e vamos ver o resultado novamente, tá? Então aqui, ó, tá? O i é menor que a. Tá? Agora, e se eu quiser que o i, que a condição seja diferente, tá? Ele é menor que a. E se eu quiser que ele seja maior que a, tá? Então vamos ver aqui. Vamos salvar aqui. Não, porque de cara o i ele é menor que a, tá? Então assim, pessoal, essa foi a nossa aula de laço for, tá? Ele não é. Aqui não atendeu a condição, então não apareceu nada. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de laço for, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente vai ver alguns outros comandos nas próximas aulas, tá ok? Então, dessa forma eu encerro. Você viu mais ou menos como que funciona o laço for, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios mais pra frente. Primeiro a gente vai conhecendo e vendo os comandos aqui, tá? Então, eu espero você na próxima aula.